Pessoal, então, a partir de agora, a aula está sendo gravada, tá bom? Bom, a nossa disciplina, como eu acabei de falar para vocês, ela é uma disciplina onda 3. Disciplina onda 3 é a disciplina que tem prática, né? E a onda 3 ela é dividida em disciplinas que precisam de laboratório e disciplinas que não precisam. A nossa precisa, porque nós precisamos de maca, de bastão, de teraband, de uma série de materiais, disco proprioceptivo, balancim, enfim. Então, a gente precisa disso. Então, a gente vai continuar salvando uma carga horária para a gente usar nas nossas práticas posteriormente. Tudo bem? Então, a gente vai seguir com uma carga teórica, ou seja, um tempo de aula reduzido, para a gente poder salvar aí um tempinho para ser usado durante as nossas práticas. Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo? Maravilha, então. Pessoal, a gente está seguindo rumo a B2, tá? Então, na semana do dia 15, teremos as nossas provas B2. Acho que os professores já devem ter falado sobre isso com vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? Maravilha, então. Então, assim, a nossa disciplina, o que a gente teve no segundo bimestre de conteúdo teórico? A gente teve a parte de energia muscular, propriocepção, equilíbrio em idosos e é isso. Propriocepção, equilíbrio e energia muscular. Então, é o tema que a gente vai abordar na B2. Não se preocupem, tá? Na próxima semana a gente vai ter mais um encontro e eu faço um resumão para vocês, para ajudar a guiar os estudos de vocês. Salvei, coloquei no YouTube a palestra da Glaziella, então o link já está no AVA. Vocês querem que eu mande o link também por aqui, pelo grupo? Sim, professora, por favor. Sim? Sim, Então, por favor. Já. E aí eu já envio para vocês o link. Assim vocês podem ter acesso, tá? Ficou um vídeo de 1h30, 1h28. Enfim, aquele conteúdo que a Glá falou com vocês. Do meu ponto de vista, foi bem legal. Vocês gostaram? Curtiram o bate-papo com ela? Sim. Legal. Pessoal, eu estou disponibilizando esse vídeo, o link desse vídeo para vocês, por dois motivos em especial. O primeiro, muitos de vocês falaram que não conseguiram abrir os links de vídeo que estavam no AVA. Eu orientei vocês a entrarem no canal do YouTube e buscar os vídeos que lá tem todos os vídeos. Não sei se alguém chegou a dar uma olhada. Porém, esse é um vídeo que ele está como não listado. Então, só consegue acessar o vídeo quem tem o link. Por uma questão da própria imagem da Glaziella, tá? Então, para preservar a imagem dela e o conteúdo da palestra dela, esse vídeo está como não listado. Então, vocês utilizam o link e conseguem acessar o vídeo sem problemas. Tá? Então, o link eu acabei de enviar no grupo do WhatsApp, acho que vocês já devem ter recebido aí. Qualquer dúvida, vocês falem comigo. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum esclarecimento que quer que eu faça? Tá tudo sob controle? Então, belezinha, já que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, vamos seguir. Bom, como eu falei para vocês, hoje a gente vai novamente ter um tempo de aula bem reduzido por conta da carga horária que a gente vai salvar para as nossas práticas. O tema da aula de hoje, então, é a sessão 4.3, são exercícios de equilíbrio em idosos. A parte da prática, então, a gente vai reservar. Vamos falar um pouquinho da teoria. Eu não sei o quanto vocês têm contato com idosos, tá? Alguém aqui tem idoso dentro de casa, mora com algum idoso? Alguém do grupo? Ninguém, gente? Ninguém tem idoso em casa? Eu não tenho em casa, mas tem do lado, serve? Do lado, tá bom, já. Vocês têm convivência com idosos? Vamos facilitar, então, um pouquinho. Sim. Sim? Sim. Acho que, de alguma maneira, todo mundo tem convivência com algum idoso, né? O idoso, ele tende a ter um déficit de equilíbrio. E essa questão do déficit de equilíbrio se dá a uma série de alterações
que vem com a idade e com possíveis comorbidades associadas aí ao envelhecimento. Então, o idoso, ele normalmente, por conta das alterações fisiológicas que ele tem ao longo da vida, ele acaba desenvolvendo alterações do equilíbrio, tanto do equilíbrio estático quanto do equilíbrio dinâmico. O que isso significa? O equilíbrio estático é aquela pessoa que parada perde o equilíbrio. Então, está em pé e se desequilibra. Ou está sentado sem muito apoio e perde o equilíbrio mesmo sentado. Mesmo sentado precisa de um apoio para se manter equilibrado, né? E o equilíbrio dinâmico é que durante um movimento a pessoa acaba perdendo o equilíbrio. Então, o idoso, ele está suscetível a essas duas alterações. E como é que isso funciona, então? A gente tem envolvido no sistema, na questão do equilíbrio, 3 sistemas que vão se integrar para trabalhar a favor do nosso, ou contra o nosso equilíbrio. São o sistema visual, o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo. O sistema proprioceptivo, a gente já falou bastante dele, a gente já discutiu amplamente sobre o que é propriocepção, como ela funciona. Então, a propriocepção, ela tem uma interferência importante aí na questão do equilíbrio. O sistema visual também. Vocês já tentaram fazer qualquer atividade com os olhos fechados? Por exemplo, andar? Vocês já tentaram andar com os olhos fechados? Sim, é ruim. É ruim? Qual é a sensação? Ah, é estranho. Assim, é que eu fiz uma atividade de memória, onde você fazia um percurso visível, olhando, e depois Sim. você tinha que repetir ele com os olhos fechados. E é muito ruim. É muito difícil, né? Sim, Você sabe que E aí a gente percebe a interação do sistema visual com o proprioceptivo. Na ecoterapia, a gente trabalha com alguns casos de deficientes visuais, e mesmo no hipismo adaptado, perdão. Existem cegos que realizam provas de hipismo. Isso é impressionante, né? É incrível. Não sei se vocês já ouviram falar algo sobre, já tiveram algum contato com isso. Mas quando a gente começa a trabalhar com alguém que perdeu a visão recentemente, por exemplo, né, utilizando o cavalo, por exemplo, uma prática comum que nós temos é da pessoa estar sobre o cavalo e a gente anda com o cavalo formando alguma figura geométrica. Um círculo, um quadrado, um triângulo. E pede para a pessoa identificar para a gente qual figura foi desenhada com a marcha do cavalo. Olha como a gente está. Então, você privou o visual, você vai trabalhar o proprioceptivo. Nada mais é do que você perceber as alterações do seu corpo no espaço e entender qual forma foi gerada através disso. É uma das atividades que a gente realiza. E a pessoa que é cega já há mais tempo, ela desenvolve um proprioceptivo tão incrível, né? Ela aprimora tantas funções proprioceptivas que não apresentam dificuldade em identificar esse tipo de desenho de pista, e inclusive eles chegam a conduzir o cavalo sozinhos e fazer uma série de exercícios aí com o cavalo, mesmo sem enxergar. Vocês já viram alguma coisa sobre isso? Já ouviram falar? Tinham ideia de que existe cego que anda a cavalo? professora, essa seria a que eles falam que é como fosse uma ecovisão, que é através da sensibilidade do clima, essas Exatamente, coisas? de outros estímulos sensoriais que não a visão. Eles conseguem mentalmente formar imagens de acordo com outros órgãos sensoriais. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca viu uma garrafa, ela é capaz de entender o formato de uma garrafa, porque você pode entregar uma garrafa na mão da pessoa, ela vai, através do tato, perceber o formato dessa garrafa e mentalmente vai desenvolver esse desenho da garrafa. Então, ela consegue, entre aspas, visualizar a garrafa. Eu trabalhei muito, né? Eu acho que já falei várias vezes para vocês do trabalho que eu tenho com os Anjos do Ode de São Paulo. E a gente já trabalhou muito com uma equipe de profissionais cegos, tanto massoterapeutas quanto um pessoal da quiropraxia. E era muito impressionante, eu ficava muito impressionada com o trabalho deles, porque 3 cegos em especial com quem eu trabalhei, que eles gostavam de atender sempre os pacientes no colchonete, eles passavam 12 horas atendendo o paciente no colchonete, então ajoelhados no chão,
E normalmente eu ia lá, conversava com eles, falava assim, olha, o fulano de tal, ele acabou de sair da competição e tá com uma dor na parte anterior do ombro. E ele falava, não, tudo bem, pode trazer. Eu levava a pessoa até eles e falava, olha, deita com a cabeça para cá, né? Eles ficavam ajoelhados na cabeceira ali do colchonete. Deita com a cabeça para cá ou para lá, barriga para baixo ou para cima. E aí a pessoa deitava na posição que eles falavam e eles iam com a mão exatamente na articulação que eles queriam. Por exemplo, no ombro, como foi esse exemplo. Era impressionante. Então, assim, eles realmente conseguem desenvolver, através de outros sentidos, uma visão mental, né, do espaço, dos objetos. É uma percepção muito interessante que eles desenvolvem. Isso é muito legal, né? Então, a gente já percebeu aí a interação da propriocepção com o equilíbrio em si. Eu quero propor um exercício para vocês. Vocês topam ligar as câmeras um pouquinho? Topam? Vamos lá? Quem topa ligar a câmera? Eu tô sem, tô no computador. Estão tudo de pijama, né? Ou já tomando uma cervejinha, um vinhozinho. Pessoal, não tem problema se for sem câmera. Então, eu vou propor que vocês fiquem em pé. Afastem um pouquinho os pés. E fechem os olhos. Então, fecha o olho, fique em pé e afasta os pés. É fácil se equilibrar nessa postura? Sim. Sim, tranquilo, Sim. né? Que bom. Agora, eu quero que vocês juntem os pés. Então, em pé, ortostase, aproximem os pés de vocês, encosta ali maléolo medial com maléolo medial e, de novo, fechem os olhos. Se mantenham nessa posição. Vamos lá, mantém o olho fechado. Mantenha os olhos fechados, mantenha essa posição. Podem abrir os olhos. Foi mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Mais difícil? Agora, então, vamos mudar. Fiquem olhos abertos, tá? Sugestão, fixem o olhar de vocês em algum ponto aí que esteja à frente de vocês. E fiquem num pé só. Então, mira algum ponto fixo e fica num pé só. Agora, mantenham um pé só, né? O apoio unipodal e fechem os olhos. Como foi? Podem sentar já. Desequilibramos. Desequilibrou? Mais alguém desequilibrou? Ou só o Luiz Gustavo? Oi? Será que eu tô bem? Bêbada. Bêbada. Mas vocês estão mesmo no vinhozinho, não, né, ainda? Não, hoje não. Pessoal, olha como o sistema visual ele interfere no nosso equilíbrio, né? Esse é um exemplo muito prático, muito simples de como esses sistemas, então, eles interagem para trabalhar o nosso equilíbrio. E o último dos sistemas é o sistema vestibular. Então, proprioceptivo, o visual e, por último, o sistema vestibular. O sistema vestibular, ele está ligado ao nosso ouvido interno. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo minha tela? Sim. Eu vou abrir Sim. essa imagem. É um vídeo bem curtinho, mas assim, só para mostrar para vocês. No ouvido interno, a gente tem alguns canais. Deixa eu tirar os... Olha só, nessa imagem a gente consegue perceber que a gente tem 3 canais semicirculares: o superior, o posterior e o lateral. Esses canais, entendam eles como se eles fossem pequenos túneis, pequenos canos, tá? Por onde a gente tem líquido e um fluido, né? E a gente tem como se fossem pequenos cristalzinhos. A alteração desses cristais no líquido é que vai proporcionar para a gente a sensação de posição, de equilíbrio, de postura da cabeça. Então, olha só, o movimento da cabeça ele vai ser informado através desse. A gente está vendo lá, então, olha só, movimento lateral da cabeça, tá?
Então, como é que a gente consegue perceber esse movimento? Através de um desses canais semicirculares. O movimento de flexão e extensão vertical também, tá? A gente tem pequenos cristais aqui nesse canal. Não estou escutando nem vendo nada. Alguém mais? Também Eu não. acho Acho que a professora desligou. Acho que acabou a bateria do computador dela. Eu acho que ela saiu sem querer. Pessoal, estão aí? Sim. Sim. Gente, desculpa. Meu cabo da bateria desconectou e eu não vi. O vídeo continuou ou parou? Parou. Parou, né? Vocês estão vendo minha tela? Sim, Sim. Não. Sim ou não? Sim. sim. Todo mundo tá Não. vendo? Eu não sei se para os outros ficou Só- igual para mim, mas o vídeo cortou tudo, a sua voz também cortou, eu não consegui ouvir nada. Desculpa, gente, foi um problema meu aqui. Agora tá. Peraí, deixa eu compartilhar minha tela de novo com vocês. Eu acho que saiu. Aí, agora foi? Sim. Sim. Sim, estão vendo? Deixa eu só aqui, pronto. Vamos lá, então. Então, pessoal, se vocês olharem, olha só, vamos lá mais uma vez. Então, a gente tem os canais semicirculares, né, do nosso sistema vestibular. Então, tem o superior, o posterior e aqui o lateral. Então, todos eles vão interferir no na nossa percepção do movimento da cabeça. Então, aqui a gente vê o posterior. Então, o canal semicircular posterior, ele vai identificar o movimento lateral da cabeça, né? Levando a orelha em sentido do ombro. Então, movimentação lateral. O canal semicircular superior, ele vai detectar o movimento de flexão e extensão cervical. E o canal semicircular lateral, ele vai detectar o movimento de rotação. Aqui. De rotação da cabeça, então. Direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então, esse sistema é um sistema que é afetado, por exemplo, em pessoas que estão com labirintite, tá? Então, pessoas que estão com labirintite, elas vão ter uma alteração nesse sistema, né, no sistema vestibular. Deixa eu abrir aqui a câmera de novo. Elas vão ter uma alteração no sistema vestibular e aí vão ter uma alteração nessa percepção dos movimentos da cabeça e por isso elas têm, então, a tontura ou vertigem, tá? Vertigem, sistema vestibular. Então, para a gente formar o nosso equilíbrio, a gente vai ter esses três sistemas atuando junto. O visual, que vocês mesmos testaram e viram que interfere, o proprioceptivo
Se você não percebe direito a sua posição no espaço, você não consegue se equilibrar adequadamente. E o vestibular. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim. Então, a gente tem a integração dessas três sensações, né, desses três sistemas. A gente tem que entender que os idosos têm uma série de fatores que vão causar o desequilíbrio nos idosos, tá? Alguns deles são a diminuição da função muscular. Pessoal, isso está no livro de vocês, tá? Vocês podem acessar lá no AVA. A diminuição da função sensório-motora. Então, desde a parte vestibular, visual e proprioceptiva. Diminuição da ADM. Alteração no alinhamento biomecânico. Então, é claro, se é aquele idosinho que começa a fazer uma hipercifose, ele vai projetar o corpo dele para frente, ele vai ter uma alteração de equilíbrio, né? Vai mudar o centro de gravidade dele e isso pode alterar o equilíbrio dele. Diminuição da flexibilidade também tem relação com essa posição que eu falei, né? Da flexãozinha de tronco, a hipercifose, perdão. Alteração em processos do sistema nervoso central, tá? Que tem tudo a ver com questões sensoriais. Se a gente for pensar num Parkinson, num Alzheimer, que causam alteração no sistema nervoso central, a gente vai ter uma consequência periférica também aí envolvida, e o equilíbrio pode ser um dos afetados. Nós seres humanos, nós temos três estratégias básicas para retomar o equilíbrio. A gente consegue ver bem algumas delas nas crianças. Crianças, a gente percebe bem isso. Uma delas é a estratégia de tornozelo. Vamos pensar que você está em pé. Vocês estavam em pé com os dois pés encostados e olhos fechados. Vocês perceberam que vocês iam movimentando o tornozelo de vocês para conseguir retomar o equilíbrio? Vocês tiveram essa percepção? Que mesmo parado, você fica o tempo todo movimentando o tornozelo para se equilibrar? Sentiram isso? Alguém não sentiu? Senti. Então, se a gente está parado, né, e a gente perde o equilíbrio, minimamente, a gente vai usar o tornozelo ali para ajudar a retomar o equilíbrio. A segunda estratégia, então, o tornozelo não funcionou, tá? Ou é um movimento muito brusco, e aí um desequilíbrio muito, muito acentuado, e aí a estratégia de tornozelo não é o suficiente, a gente tem a estratégia de quadril. Não sei se vocês já perceberam criança, quando começa a andar, que às vezes ela fica parada e o quadrilzinho fica indo para frente e para trás, fica fazendo uma flexão e uma extensão de quadril para retomar o equilíbrio. Já viram isso? Já sim. Sim. Já nas crianças a gente percebe muito isso, né? Que elas ficam em pezinhas e o quadrilzinho delas movimentando para estabelecer o equilíbrio. É uma estratégia de quadril, então, para manter o equilíbrio. Se a estratégia de tornozelo e do quadril não forem suficientes, a terceira estratégia é o passo. Então, por algum motivo a pessoa se desequilibra, nem a estratégia do tornozelo, nem a estratégia do quadril são eficientes, o que a pessoa tende a fazer? Dar um passo. Tá? Então, esse um passo é uma maneira de retomar o equilíbrio. Todo mundo, acho que já fez isso, né? Dá um passinho, aí retoma o equilíbrio. Existe um artigo, tá, da revista Neurociências sobre algumas práticas, deixa eu mandar para vocês também o link dele, sobre os efeitos da cinésio no equilíbrio do idoso, tá? Isso tá no livro de vocês também, mas eu que estou querendo facilitar demais a vida de vocês hoje, então eu estou mandando para vocês também no grupo. Assim vocês conseguem acessar mais fácil, tá bom? Por favor, leiam esse artigo, pessoal. É legal, é importante, vai contribuir aí com o aprendizado de vocês. É um artigo bem resumidinho, 4 páginas, bem simples, bem tranquilo, tá? Quando a gente pensa em programa de reabilitação, então, a gente tem alguns exercícios, né? Alguns exercícios que a gente pode estimular. Lembrando sempre que os exercícios a gente precisa que eles integrem, que eles envolvam os 3 sistemas, então.
o proprioceptivo, o vestibular e o visual. O proprioceptivo, então, a gente pode trabalhar a parte de ganho de mobilidade, de força muscular. A gente vai trabalhar o sistema proprioceptivo através desses movimentos, desses exercícios. Para trabalhar o sistema vestibular, então, alteração, movimentos de cabeça. Então, você pode pedir para a pessoa, por exemplo, ficar num apoio unipodal, num pé só, e aí olhar para diferentes direções, tá? Isso também é um tipo de treino de equilíbrio. E, claro, o sistema visual, ele é super legal também a gente estimular. Então, você inicia com os olhos abertos e depois evolui para a pessoa realizar aquele movimento ou aquela postura com os olhos fechados. É um tipo de exercício, é um tipo de avanço do exercício, né? Um avanço gradativo, você dificultar o exercício de forma gradativa. Então, só de você privar do estímulo visual já é uma grande estratégia aí que você pode usar para trabalhar o sistema vestibular. E aí, pessoal, tem uma série de exercícios que você pode usar para trabalhar o equilíbrio dessa pessoa, seja ela idosa ou não, tá? Mas aqui a gente está focando no idoso. No livro de vocês vão encontrar, então, uma série de exemplos de exercícios, tá? Então, marcha anterior cruzando as pernas. Igual a gente vê modelo, né? Que vai cruzando uma perna na frente da outra. Você pode pedir para ele andar com um pé bem colado no outro em linha reta. Marcha lateral cruzando as pernas. Você pode pedir para o idoso andar na ponta dos pés ou no calcanhar. Na prática fisioterapêutica, a gente usa muito. A gente pode até fazer uma linha no chão, falar, olha, vem até mim, né, pisando nessa linha, vem pisando na ponta dos pés e volta pisando nos calcanhares, de ré mesmo, sem virar o corpo. São estratégias que a gente pode usar aí, que a gente usa bastante para pacientes idosos, principalmente pacientes com Parkinson, ali no estágio mais inicial. Pode usar obstáculo, pode usar colchonete, porque altera essa percepção e, consequentemente, o equilíbrio. É muito mais difícil andar num colchonete do que andar num piso mais estável, né? Ou numa areia. Usar pisos irregulares também é super válido, é uma estratégia boa. Discos proprioceptivos, pranchas. A pessoa pode ficar parada e utilizar uma bola para fazer um deslocamento do tronco e da cabeça, né? Movimento da cabeça, para provocar esse desequilíbrio, né? Para treinar o equilíbrio. Enfim. E aí, se a gente vai pensar, então, em fazer esses trabalhos, a gente tem que pensar em alguns cuidados que precisam ser tomados. Síncopes. O que é a síncope? É um desmaio, tá? Então, você tem que estar ciente do seu paciente se ele possui problema com síncope, porque essas síncopes podem gerar contusões, complicações. A questão da glicemia, então, se é um idoso que tem questões, mesmo de um diabético, tem que ter um bom controle da glicemia para poder prevenir uma hipoglicemia. A hipoglicemia é muito perigosa também, porque ela pode provocar fadiga, fraqueza, tremor, enfim, aumentar o risco de uma queda. Déficit cognitivo também é uma situação que a gente encontra muito em idosos, tá? Então, o cognitivo não está preservado, eu vou deixar de trabalhar o equilíbrio? Não. Existem estratégias que você consegue utilizar mesmo com o cognitivo comprometido, porém, você tem que tomar muito cuidado com esse idoso aí, um cuidadinho extra. Pessoal, tranquilo sobre o equilíbrio, o treino de equilíbrio para idosos? Sim. Sim. É uma questão que é muito palpável, né? É muito fácil de visualizar. Então, pessoal, então a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, tô bem tranquilo. Não. Então, eu vou encerrar. Mas não é sobre a matéria. Quem falou? Aline? É que eu Tá. entrei um pouquinho atrasada e você já estava comentando sobre os trabalhos. Já foram lançadas todas as notas? Foram lançadas as notas sobre aquele artigo, do resumo do artigo, lembra? Só do artigo, do última atividade não foi lançada, então? Só do artigo, só do artigo. Ah, tá. Então tá correto. Tá Obrigada. bom? Maravilha, imagina. Pessoal, então eu vou encerrar a gravação aqui.
para não ficar um vídeo muito longo, e vocês poderem assistir depois de forma mais resumidinha. E aí, se alguém quiser tirar alguma outra dúvida, enfim, algum questionamento, eu vou continuar aqui à disposição de vocês, tá bom?